Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nesta oportunidade, falando para os irmãos e os amigos que esses dias a gente não pôde pregar, muita chuva aqui em São Paulo, final de semana chuvoso e semana inteira de chuva, veio parar hoje, né? Segunda-feira. Por isso a gente não pôde sair para as ruas para pregar a palavra de Deus, muito frio também, mas aproveitando esse espaço e estou dando continuidade ao vídeo anterior, onde nós estamos contando a nossa história do princípio na missão, na obra de Deus, e hoje eu quero relatar como aconteceu a nossa ida ali para a redenção, fazer a obra de Deus em redenção, como já falei no vídeo anterior, e fiquei de dar procedimento, né? Mas em primeiro lugar quero agradecer logo a todos, né? Aos irmãos, aos amigos que estão acompanhando o nosso vídeo, o nosso trabalho, que estão compartilhando conosco, dando seus likes, a inscrição vem aumentando e eu fico feliz porque é sinal de que a obra de Deus ela está em andamento, né? Verdade? A obra de Deus, ela não para e é nós mesmos que temos que fazer. Muitas vezes nós não podemos, aqueles que não podem ou não têm a chamada para tal, então, mas tem a oportunidade de compartilhar com aqueles que já têm aquele dom, aquele chamado, e assim vai para fazer a obra de Deus. Eu fico muito feliz quando eu posso fazer alguma coisa por alguém, digamos que não é a minha área, mas eu posso compartilhar ajudando de alguma forma, então me sinto muito bem, muito feliz, e assim eu creio que todos os irmãos também, né? Não tem aquele dom de ir nas ruas pregar, mas acompanha o trabalho de quem vai e coopera dando o seu like, sua inscrição, o seu amém. Isso é muito bom e muito lindo na obra de Deus. Muito bem, meus queridos. Estou aqui falando mais rápido porque as horas correm e eu não quero que o vídeo se torne um vídeo muito longo para não ficar cansativo para os que vão vê-lo, tá? Então assim, quando nós saímos, né? Quando o pastor de Santo Antônio ele trouxe um pastor Laudemiro de Natal, como eu contei no vídeo anterior. Então, me falaram que tinha chegado um pastor novato ali em Redenção, e eu fiquei curioso para conhecê-lo, porque logo que me falaram, havia uma voz bradando dentro de mim, que assim eu fosse para a Redenção ajudar o pastor que ali estava. E eu fui fazer uma visita a esse pastor Laudemiro, né? Quem levou ele para lá foi o pastor Anchieta, que o mesmo era irmão do padre da cidade, um pastor e outro padre. E dessa forma eu fui visitar o pastor Laudemiro e lá a gente conversou um pouco, mas a voz ela não parava de me mandar aí ajudar o pastor que estava em Redenção. Então foi quando eu falei com o meu pastor Ezequias e saímos de Lagoa da Esperança, continuando morando, mas fazendo a obra em Redenção. E ali como já falei, não tinha igreja, não tinha trabalho da Assembleia de Deus, existia unicamente a Igreja de Cristo e uma igreja católica. E nós chegamos ali, não tinha crente assembleano, não tinha casa para pastor, ele alugou a casa de uma irmã, e lá nós fazíamos o culto, até que Deus usou um irmão ali daquela comunidade, irmão João Mendonça, e ele era um rapaz, eu creio que ainda é solteiro, e tinha uma casa ali bem na avenida, e ele, vendo a necessidade do trabalho de Deus, ele sendo um homem evangélico, congregava e morava em Natal, e tinha essa casa lá na comunidade, onde seu pai morava, boa parte da família, e aí ele cedeu essa casa para que o pastor Laudemiro
fizesse os cultos. E ali nós fizemos uma pequena modificação dentro da casa e ali começamos a cultuar. Foi ali onde Deus me usou pela primeira vez em profecias, pela misericórdia de Deus, né? E aí o trabalho começou dali quando o irmão precisou da casa, depois de um longo tempo. Então nós conseguimos a casa de uma irmã que tinha mudado de lá. E na casa dessa irmã a gente já pagava um aluguel e o pastor morava na casa e nós fazíamos o culto, que a sala era bem grande, casa da irmã Lourdes e do irmão José. E dali passamos um tempo, quando a irmã precisou da casa, então ninguém queria alugar casa para pastor, nem vender terreno para fazer igreja, ninguém queria vender um terreno. E ninguém queria alugar um salão para que nós fizéssemos os cultos ali. Então nós fizemos uma campanha de oração e Deus naqueles dias usou o seu Antônio de Teófilo, já dorme no Senhor, né, já descansa. E naquele dia ele procurou um dia para mim e perguntou se o pastor queria alugar. Soube que o pastor estava procurando um lugar para alugar para fazer culto, um salão. E ele tinha um salão, porque este homem, ele antes matava bois, né? E aí o salão estava desocupado, ele tinha parado com a sua atividade, já de idade. Então foi dessa forma que Deus enviou um salão para nós congregar, enquanto dava continuidade à obra de Deus. E ali nós ficamos um bom tempo naquele salão, e com dificuldade conseguimos um terreno, e nesse terreno foi construída uma pequena parte na frente para nós congregar. E quando nós saímos do salão desse homem, né, desse senhor, então nós já fomos congregar onde é a igreja hoje, tá? Eu vou deixar a igreja aqui para que os irmãos vejam hoje como está a Assembleia de Deus em Redenção. Então foi desta forma, e ali nós ficamos até a época que o pastor Laudemiro voltou para Natal, e ali passou a conduzir a igreja pelo presbítero Júlio Bento, e ele ficou um tempo, depois passou ao pastor Geraldo Bento, que era cunhado do presbítero Júlio Bento, e assim foi o trabalho ali na cidade de Redenção, na comunidade de Redenção, distrito, que a cidade é Santo Antônio. E então dali o tempo passou e eu, como copastor dos pastores que ali estavam, então Deus colocou no meu coração um desejo de criar um trabalho no Arisco, e ali com dificuldade nós conseguimos uma garagem de uma pessoa não evangélica, mas ele nos concedeu ali uma garagem, e naquela garagem nós organizamos, pintamos, colocamos lâmpadas, tem energia já, fizemos algumas modificações e criamos um trabalho de início ali na comunidade do Arisco. É aproximadamente uns 5 quilômetros de Redenção. Inclusive eu tenho vídeo aí no canal com o trabalho lá do Arisco. Em um segundo trabalho, porque esse primeiro que nós criamos, quando Deus me enviou aqui para São Paulo, então esse trabalho lá, ele parou, e depois de eu estando aqui um tempo, Deus me mandou lá novamente para abrir, criar um trabalho ali. Não era abrir aquele, porque aquele havia parado já há alguns anos, muitos anos na verdade, e assim naquela época nós criamos aquele trabalho na comunidade do Arisco, e quando já tinha ali, se não me foge da memória, 17 almas, Deus me enviou aqui para São Paulo, porque Ele falou que tinha uma grande obra comigo aqui neste lugar. E chegando aqui em São Paulo, deixamos a igreja lá ter o seu pastor, já tinha vários obreiros em Redenção, que era responsável pelo trabalho do Arisco que nós tínhamos criado. E aí
Quando eu cheguei aqui em São Paulo, então Deus começou a salvar meu sogro, sogra, cunhados, cunhadas e sobrinhos, de forma que o tempo passou aqui e Deus me mandou de volta para lá, para criar o trabalho do Arisco, porque aquele antigo já tinham parado, abandonaram. Ainda hoje está lá a garagem, tudo largado, abandonado. Então, foi quando eu voltei para o Rio Grande. Chegando lá no Rio Grande, então, colocamos o nosso comércio, que era o nosso trabalho, e aí começamos o trabalho do Arisco, que é onde está a igreja hoje, do Arisco. Também, se possível, vou deixar uma foto dela aí para que os irmãos e os amigos possam ver. Então, esse foi o nosso segundo trabalho missionário, a Igreja de Redenção, e depois o terceiro trabalho missionário, que é a Igreja do Arisco. Então, nesta oportunidade, eu estou falando para os irmãos desta maneira, como Deus, Ele vem trabalhando em nossas vidas, né? E agora, por fim, o Espírito Santo de Deus me leva a pregar diretamente nas ruas. É um trabalho que eu amo fazer, para a glória de Deus. Pregar nas ruas, aqui em São Paulo, Nordeste, onde o Espírito Santo de Deus me envia, me dá a oportunidade, assim estou indo para fazer a obra de Deus. Portanto, é assim, meus queridos, cada um tem o seu chamado, tem o seu dom, ou os seus dons, né? Porque muitas vezes não é só um, e Deus, Ele vai trabalhando, Ele não para de trabalhar. E aí nós vamos nos edificando cada dia na palavra de Deus, e assim servindo a Jesus com alegria. Portanto, quero agradecer a todos mais uma vez, né? Que os irmãos continuem desfrutando das bênçãos de Deus, nos apoiando também, porque isso é muito bonito, é muito lindo, né? Da parte do Senhor Jesus, de forma que nos estimula a irmos a pregar mais e mais a palavra de Deus. Portanto, é isso que eu queria passar para os meus amados irmãos. Deus abençoe, que tenham um bom descanso nesta noite deste dia, e assim possa desfrutar das bênçãos de Deus. Quero deixar a paz do Senhor para os irmãos, um forte abraço, continuemos orando uns pelos outros, né? E assim que Deus nos abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.